Olá, querido, olá, querida. Estamos mais uma vez aqui para estarmos falando um pouco da palavra do nosso Deus, para que nós possamos estar sendo abençoados e abençoadas por esta palavra que tem esse objetivo na minha e na sua vida. Quero ler com vocês nesta oportunidade que temos a palavra de Deus em Isaías 53, que diz assim para nós: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Meu querido e minha querida, esta palavra é uma palavra que traz para nós saúde, paz, salvação, libertação. É uma palavra que traz para a minha vida e para a sua vida algo que ninguém pode nos oferecer, algo que ninguém pode nos dar. Porque quando nós saímos de casa e dirigimos até a um médico, a um hospital, nós recebemos paliativos, nós recebemos uma palavra, nós recebemos um aconselhamento. Mas quando nós nos dirigimos até o nosso Deus, que manifestou o seu braço, que trouxe para nós libertação, cura, salvação, ele consuma na nossa vida aquilo que ninguém nunca pôde nos dar. Porque além dele nos dar cura, salvação, libertação, além dele nos acolher debaixo dos seus braços potentes e poderosos, ele nos garante a vitória. E é automaticamente. Aqui nós vimos na palavra de Deus, onde está dizendo quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Meu querido, se você der crédito à pregação desta palavra, o braço do Senhor se manifestará também em seu favor, em favor da sua causa, em favor daquilo que você tem procurado em tantos lugares e não tem encontrado. Porque Deus, ele pode trazer para você aquilo que você tem tanto desejado. Olha
A palavra de Deus, ela está dizendo para nós que Jesus ele foi subindo perante ele e como raiz de uma terra seca, ele não tinha parecer e não tinha formosura nenhuma para que nós pudéssemos desejá-lo. Ele foi conduzido para as garras dos malfeitores. Ele foi conduzido para uma sentença. E esta sentença era sentença de morte e morte de cruz. Mas a palavra dele está dizendo para nós que ele, como uma ovelha muda, ele foi conduzido até o matadouro. Ele foi oprimido, o mais indigno. Ele foi caluniado, desprezado. Ele foi judiado. Cuspiram nele. Machucaram ele. Feriram ele. Mas ele não abriu a sua boca. E por que que ele fez isso? Por que que ele se disponibilizou em passar por tudo isso? E não abriu a sua boca? Não murmurou? Não se queixou de nada? Meu querido, ele passou por tudo isso. E ele sofreu todo este castigo. Foi por amor de mim e por amor de vocês que estão me ouvindo e me vendo agora. Jesus, ele tomou sobre si o castigo que nos traz a paz, as nossas enfermidades, as nossas dores. Quantos de nós ferimos a Cristo? Quantos feriram o nosso Senhor Jesus? Mas mesmo assim, ele não abriu a sua boca, ele não murmurou, ele não lançou nada em rosto, mas ele foi diretamente até o caminho do Gólgota, a via dolorosa. Ele subiu ao Calvário, ele enfrentou uma morte de cruz. Tudo isso para que eu e você não precisássemos passar por todo esse sofrimento. Porque nós não conseguiríamos, outra pessoa, nem um homem, conseguiria passar por tudo que Cristo passou e permanecesse sem cometer um pecado, sem abrir a sua boca para murmurar. Mas Cristo passou por tudo, meu querido, para que nós pudéssemos ser libertos, curados, santificados através dele. Ele subiu ao Calvário, recebendo muito sofrimento, para dizer para nós que as nossas dores e enfermidade ele já levou sobre si. O castigo, meu querido, que nos traz a paz, estava sobre ele. E ele levou consigo. Agora veja bem, por que nós sofremos? Por que você sofre? Por que você passa por tantos momentos de angústias e sofrimento? Ele já passou, ele já levou sobre si. Nós temos que dar ouvido e dar crédito à palavra dele, para que o braço dele venha estar em nosso favor. Você não precisa mais sofrer tanto assim. Você não precisa mais pagar este preço tão doloroso. Porque Jesus, ele já pagou este preço. Ele já sofreu. Já pisaram nele. Já feriram o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, ele nos garantiu salvação. Ele nos garantiu esta liberdade. A liberdade de adorarmos a ele, de estarmos diretamente com ele. Então, meu querido,
pense nesta palavra. Coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida e tenha Ele como a sua libertação, como a sua salvação, porque Ele já pagou o preço por nós. E hoje nós temos essa liberdade de podermos adorar Ele e desfrutar da salvação que Ele tem garantido por mim e por você na cruz do Calvário. Meu querido, existia um servo que sempre dizia para o seu rei, o seu senhor, que Deus é bom e que Ele é misericordioso e que tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Um certo dia, este rei com este servo saíram para uma caçada. E no meio da mata veio um animal selvagem e atacou o rei. E este servo deu neste animal e conseguiu matar este animal, mas não conseguiu impedir de que o seu senhor, o rei, perdesse um dos seus dedos. E o rei a queixar, a murmurar. O seu servo olhou para ele e disse: meu rei, tudo que Deus faz é perfeito e é bom. E chegando no seu palácio, na sua casa real, o rei, indignado com aquela resposta que o seu servo tinha dado para ele, este comentário, o rei ficou muito furioso e lançou este teu servo em um cárcere, em uma prisão. E este servo ficou ali preso, mas sempre na certeza que tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Um outro certo dia, o rei, ele sai novamente para uma outra caçada. E ele vai sozinho. E quando chega no meio da mata, no meio da floresta, um grupo de homens selvagens ataca este rei e o prende. E leva ele para o meio de um cativeiro. E ali eles preparam um altar, porque estes homens selvagens ofereciam sacrifício aos seus deuses, sacrifício humano. E depois de um altar preparado, depois de tudo pronto, eles pegaram o rei, a vossa nobreza, e colocou ele em cima deste altar, para estarem sacrificando aos seus deuses. E quando eles colocam o rei lá, eles notam que o rei faltava um dos dedos. E neste momento eles disseram: não podemos sacrificar o nosso Deus, porque lhe falta um dedo. Ele não é perfeito. E neste momento eles soltaram o rei. E quando soltaram esse rei, ele foi novamente para a sua casa real. E chegando lá, deu uma ordem para os seus soldados ir lá no cárcere e soltar o servo. E quando solta o servo, ele recebe esse servo com um abraço. E ao abraçá-lo diz: verdadeiramente Deus é bom. E ele fica com uma dúvida e diz: só me tem uma dúvida. Se Deus é bom e tudo que ele faz é perfeito, e ele tem me livrado de ser sacrificado, porque eu fui pego e fui levado a sacrifício a deuses pagãos, mas não fui sacrificado porque me faltava um dedo. O rei dizendo para o servo: por que Deus, sendo bom e fazendo tudo perfeito, tem permitido que você, que tanto defende, fosse preso? Aquele servo disse para aquele rei: rei, meu senhor, eu só sei que tudo que Deus faz é bom e é perfeito. E por que ele te concedeu ficar preso? Aí aquele servo disse para o rei: rei, se eu tivesse ido contigo,
e não tivesse preso, quem seria sacrificado no seu lugar seria eu. Porque eu não tenho falta de nenhum dedo. Eu tenho todos os órgãos do meu corpo perfeito. E tudo que Deus faz, ó Rei, é bom e é perfeito. Por isso que eu fiquei preso. Porque Deus permitiu que eu fosse preso para que eu não fosse juntamente contigo. Porque senão eu estaria sendo sacrificado no teu lugar. Meu querido e minha querida, esta ilustração cabe muito bem na palavra em que nós acabamos de compartilharmos. Porque Jesus, ele veio até essa terra e ele era perfeito. Ele passou por tudo que passou. Ele sofreu tudo que sofreu. Ele fez coisas e suportou coisas que eu e você não suportaríamos sem nós pecarmos, sem revidarmos as afrontas que o nosso Jesus, o nosso Rei, ele suportou calado e não pecou. Eu quero dizer para você, é possível, meu querido, é possível, minha querida, nós vivermos neste mundo e passar por muitas afrontas, levantes, sermos caluniados, desprezados, angustiados e aflitos. E mesmo assim, não perder a nossa comunhão com o nosso Deus. Se pecarmos, lembre-se que nós ainda temos um advogado juntamente com Deus no céu que chama-se Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, perfeito. Nós podemos não ser perfeitos, podemos pecar, mas se arrependermos e pedirmos a Ele perdão, Ele é fiel e justo para nos perdoar e garantir a nossa salvação. Meu querido, Jesus passou por tudo que passou e não pecou, porque Ele é perfeito. Nós ainda não somos 100% perfeitos. Caminhamos para a perfeição. Quando erramos, quando prostramos, temos o direito e temos a liberdade de chegar diante de Jesus e pedir a Ele perdão, para que o braço dele manifeste em favor da nossa vida e assim nós recebermos o perdão de Cristo sobre nós. Assim, meu querido e minha querida, que esta palavra seja uma palavra de bênção na sua vida e que você saiba que você pode cair, pode ser desprezado, mas em Jesus nós somos mais do que vencedores, porque Ele venceu na cruz do Calvário, pagou por nós o preço, e preço de sangue, para que hoje eu e você estivéssemos livres para podermos adorar Ele e ter uma vida de sucesso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.